Caso Gedel Vieira Lima. Segunda turma do Supremo retoma julgamento do ex-ministro acusado de associação criminosa e lavagem de dinheiro. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceita a denúncia contra o deputado federal Arthur Lira por corrupção. Superior Tribunal de Justiça decide como deve ser o cálculo da aposentadoria para quem tem 2 empregos. E ainda vamos mostrar como o trabalho da Central de Atendimento Multidisciplinar da Justiça Gaúcha tem transformado vidas. Foi bom para mim e eu pretendo sempre continuar seguindo os caminhos que aqui eu aprendi. Olá, boa noite. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento dos irmãos Gedel Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima. Repórter Carla Lucena tem os detalhes. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E é exatamente isso, mais uma sessão. Essa já é a terceira sessão da segunda turma dedicada aí a julgar a ação penal contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima e também o irmão dele, o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima. E só para a gente relembrar um pouquinho deste caso, essa ação penal chegou aqui ao STF, foi uma denúncia do Ministério Público Federal, depois que a Polícia Federal apreendeu, encontrou em um apartamento em Salvador 51 milhões de reais. Isso aconteceu em 2017. Então, depois dessa apreensão, o MPF apresenta essa denúncia e o Supremo aceita a denúncia e agora está julgando a ação penal. E olha só, segundo o MPF, a origem desse dinheiro é ilícita e viria aí de fontes diferentes. Uma delas seria propinas pagas pela Odebrecht, repasse feito pelo operador financeiro Lúcio Funaro e também de contratos aí fechados com a Caixa Econômica Federal, isso porque o ex-ministro Gedel Vieira Lima foi vice-presidente da Caixa Econômica. Bom, na semana passada nós tivemos o voto do relator, o ministro Edson Fachin. O ministro também votou durante a sessão inteira da terça passada e ele chegou à conclusão de que os irmãos devem ser condenados pelos crimes de lavagem de dinheiro e também de associação criminosa. Hoje, o decano, o ministro Celso de Mello, começou a votar, ele é o revisor da ação penal. Ele logo no início disse que já teria aí um voto longo, mais de 3 páginas, mais de 200 páginas. A sessão de hoje, o voto dele até o momento durou mais ou menos, acabou agorinha, a sessão da segunda turma durou 3 horas e vamos ver como começou. Revisor da ação penal, o ministro Celso de Mello também negou todos os pontos colocados pela defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do irmão dele, o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima. Assim como o relator, ministro Edson Fachin, o decano afirma que, neste caso, não caberia o recente entendimento do Supremo de que delatados têm o direito de apresentar as alegações finais, depois que delatores. Vale dizer, direito à última palavra do corréu delatado, e eu próprio votei nesse sentido, compondo a corrente majoritária, direito à última palavra do corréu delatado no contexto do processo penal condenatório, em face da existência de acordo formal de colaboração premiada devidamente homologado pela autoridade judicial competente, situação inocorrente na espécie, tal como assinalou o eminente relator ao indeferir pleito dos réus. Em outro ponto do voto, o ministro reconheceu a validade das provas colhidas e periciadas por agentes da Polícia Federal, entre elas os fragmentos das digitais do Gedel nos sacos de dinheiro que estavam dentro do apartamento em Salvador. Reconheço, assim como o eminente relator o fez, a plena rigidez do conjunto probatório reunido nesse processo penal, notadamente daqueles elementos de convicção de natureza técnico-científica inseridos nos estudos periciais impugnados. Bom, e olha só, então depois dessa parte, o ministro seguiu aí analisando todos os pontos da denúncia colocados pelo Ministério Público Federal. O ministro já indicou que pelas provas aí contidas na denúncia, há indícios de que os dois teriam se cometido crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O ministro também citou o que chamou de intensa interlocução, intensa relação com o ex-deputado federal Eduardo Cunha, quando ele era presidente da Câmara dos Deputados
deputados em relação a essa com o GEDEL para liberar contratos de empresas junto com a Caixa Econômica Federal. O ministro também citou um depoimento de Jacob, que é o ex-assessor da família, e que ele teria aí afirmado que recebeu propina da Odebrecht e esse dinheiro seria destinado a Gedel Vieira Lima. O ministro Celso de Mello, ele ainda não finalizou o voto dele. Ele disse que precisa analisar um último ponto que tem a ver aí com o uso desse dinheiro, porque além dos 51 milhões de reais, também há 12 milhões que a família teria usado aí para lavar o dinheiro, e para lavar esse dinheiro usava empreendimentos imobiliários. E sobre este ponto, o ministro Celso de Mello vai votar na semana que vem, e a expectativa é de que também votem os demais ministros da segunda turma. E agora eu volto com você, William. Obrigado, Carla. Já a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia contra o deputado federal Arthur Lira por suposto crime de corrupção. O inquérito investiga o deputado federal Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, por suposta corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O deputado Arthur Lira, líder na época do Partido Progressista, e um partido que tinha influência sobre o Ministério da Cidade, a que se liga a Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, a CBTU. A denúncia narra que ele recebeu do presidente desta empresa, Francisco Colombo, a quantia de R$ 106.400 em troca de apoio político para que permanecesse no cargo. A defesa de Arthur Lira alegou que a denúncia não se aplica e também que o inquérito se baseou apenas em uma delação premiada sem indício de prova. Se trata de uma delação de ouvir dizer. Alberto Youssef sequer testemunha direta desses fatos. Ele diz que ele ouviu dizer de uma pessoa chamada Colombo que ele teria dado um dinheiro para esse assessor. Ouviu dizer de uma pessoa falecida, de uma pessoa morta, porque Colombo já faleceu e, portanto, não pode refutar essa alegação. Mas o relator, ministro Marco Aurélio, ressaltou que a denúncia foi feita dentro dos padrões legais. A denúncia, no tocante ao delito previsto no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, atende às exigências versadas no artigo 41 do Código de Processo Penal. Contém descrição do cometimento em tese de fato criminoso e das circunstâncias, estando individualizada a conduta imputada ao acusado. E votou pelo recebimento parcial da denúncia, para que o deputado responda somente pelo suposto crime de corrupção. Entendimento seguido por unanimidade. Ao votar, o ministro Alexandre de Moraes reforçou ainda que as investigações também se baseiam em vídeo em que um secretário do deputado é flagrado escondendo o dinheiro ao embarcar em um aeroporto. Não me parece que esconder dinheiro no corpo seja um mecanismo eficaz para transformar algo que pode ter sido ilícito em lícito. Na verdade, acaba corroborando que pode ter ocorrido algo estranho. Senão, se o dinheiro fosse lícito, poderia carregar numa maleta. Consultora jurídica Karina Scolotto também acompanhou a primeira turma, está aqui com a gente no Jornal Justiça. Karina, boa noite. Boa noite, William. O que normalmente a gente acompanha nas turmas é um grande pedido de habeas corpus e indeferidos, né? Hoje, pelo menos, 2 pedidos de soltura foram aceitos. Exatamente, William. Habeas corpus todos da relatoria do ministro Marco Aurélio, por unanimidade, por fundamentos diferentes, os ministros acabaram concedendo a ordem em 2 casos. Em um deles, o paciente foi condenado em primeira instância, no primeiro grau, por 2 crimes. Receptação dolosa, quando ele adquire algum bem sabendo que ele é fruto de algo ilícito, de um roubo ou de um furto, e também adulteração de sinal de veículo automotor. No caso, a primeira instância considerou por 2 vezes o crime de receptação dolosa, e acabou condenando ele por 5 anos de prisão. Mas na apelação, em segunda instância, essa pena de 5 anos baixou para 4 anos, porque o tribunal reconheceu que essa receptação deveria ser considerada como um crime único e no final do cômputo da pena acabou sendo reduzida. Nesse caso, a defesa entrou ainda com habeas corpus para buscar aqui no Supremo Tribunal Federal que o regime inicial de cumprimento de pena não fosse o semiaberto, como determinado na sentença de primeira instância, mas o regime
aberto, tendo em vista a redução da pena que acabou sendo implementada pelo Tribunal de Justiça na segunda instância e também o fato de que não haveria na folha de antecedentes do paciente qualquer conduta que desabonasse a sua conduta social e era réu primário com bons antecedentes. Portanto, nesse sentido, por votação unânime, os ministros acabaram concedendo a ordem para alterar o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto. Em um outro caso, os ministros acabaram revogando a prisão preventiva de um paciente que havia sido condenado em primeira instância a 15 anos e 6 meses de reclusão, mas cuja sentença foi reformada, na verdade, a sentença foi anulada no Tribunal de Justiça em sede de apelação, porque o juiz de primeira instância não teria se manifestado em relação às preliminares arguídas pela defesa. A medida liminar já havia sido deferida pelo ministro Marco Aurélio, já que esse paciente já estava preso há mais de 3 anos sem culpa formada. E aí possibilitou que ele respondesse ao processo em liberdade até a prolação da sentença de primeiro grau. Hoje, no julgamento de mérito, os ministros entenderam que com essa anulação da sentença pelo Tribunal de Justiça e a necessidade de prolação de uma nova sentença de primeiro grau, haveria necessidade de superar a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, já que entende que não é cabível habeas corpus contra a decisão de ministro do STJ que teria indeferido a ordem, em razão de fundamentos que justificavam a soltura pelo excesso de prazo na prisão. Nesse mesmo sentido, argumentou o Ministério Público Federal, já que também réu primário com bons antecedentes, a sentença de primeiro grau teria levado em consideração apenas a gravidade do crime, já que se tratava de tráfico de drogas com mais de 15 quilos de cocaína apreendida na forma de crack, aproximadamente 6 quilos de maconha, e não levou em consideração o fato dele ser primário. Nesse caso também, ordem deferida para suspender a prisão preventiva por excesso de prazo na prisão. E amanhã temos sessão também pela manhã. Amanhã a sessão plenária começa às 9h30 da manhã, mas também sessão plenária à tarde, como ordinariamente acontece todas as quartas-feiras. Conto com você aqui à noite, então. Combinado. Até amanhã. A seguir, Superior Tribunal de Justiça decide como deve ser o cálculo da aposentadoria em casos de quem tem 2 fontes de renda. No último ano, uma pesquisa do IBGE apontou que mais de 3 milhões de pessoas no Brasil têm mais de uma ocupação. E na hora de fazer o cálculo da aposentadoria, alguns problemas podem surgir. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram como deve ser o cálculo da aposentadoria caso o contribuinte tenha 2 fontes de renda. Flávio é jornalista. Ele trabalha em 2 canais de televisão e no último ano tem tido uma rotina bem puxada. Eu trabalho 14 horas por dia e geralmente na minha profissão tenho folga aos finais de semana. Um dos 4 finais de semana do mês eu tenho plantão sábado e domingo. É cansativo, é estressante, porque a nossa profissão é uma profissão estressante. E o problema também é o horário do primeiro, que é 5 horas da manhã, então a gente tem poucas horas de sono. E além dessas poucas horas de sono, a gente tem que ter as tarefas diárias do dia a dia, as coisas pessoais para resolver. Rotinas como a do Flávio têm sido cada vez mais comum. No último ano, uma pesquisa do IBGE apontou que mais de 3 milhões de pessoas no Brasil têm mais de uma ocupação. E na hora de fazer o cálculo da aposentadoria, alguns problemas podem surgir. Um caso que discutiu a definição de qual era a atividade principal de um trabalhador chegou até o Superior Tribunal de Justiça. Um segurado ajuizou ação contra o INSS para que fosse revisado o cálculo da renda inicial. Ele pediu que fossem consideradas as contribuições individuais que fez quando era empresário e também as que foram feitas enquanto ele trabalhava como empregado. O pedido foi negado nas primeiras instâncias, porque foi levado em conta que o homem foi contribuinte individual por tempo maior que o período que contribuiu como empregado. No recurso especial, ele pediu que fosse determinado que o INSS revisasse a aposentadoria, considerando como atividade principal aquela que possui contribuições mais vantajosas no caso de atividades simultâneas.
O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, destacou que, no caso analisado, o segurado não completou o tempo de contribuição suficiente para se aposentar em nenhuma das duas atividades. E nessas situações, o salário de valor mais alto deve ser usado como base para a aposentadoria, pois é o que garante o sustento do segurado e, portanto, atinge o objetivo do benefício previdenciário, a substituição da renda do trabalhador. Por unanimidade, foi determinado o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para julgamento. E a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a absolvição de ex-secretária de Finanças de Macapá. O colegiado negou o recurso do Itaú Unibanco, assistente de acusação no processo. De acordo com a denúncia, Edilena Dantas Braga e o então prefeito Antônio Roberto Rodrigues da Silva desviaram mais de 8 milhões de reais em proveito do município. O desvio teria ocorrido em convênio firmado entre a prefeitura e o Itaú Unibanco para a instituição de crédito consignado para os servidores municipais. Os valores descontados dos servidores estariam sendo usados para o pagamento dos salários dos funcionários do município, em vez de repassados ao banco. O Tribunal de Justiça do Amapá confirmou a sentença que absolveu a ex-secretária, observando que a incorreta aplicação da verba pública, quando mantido em interesse público, constitui apenas irregularidade administrativa. Em recurso ao STJ, o Itaú Unibanco insistiu que houve crime de peculato, mesmo que não tenha havido vantagem pessoal. O relator, ministro Joel Ilan Paciornik, confirmou a decisão de segunda instância e negou o recurso. Ele explicou que o banco não rebateu o fundamento da absolvição de que a ex-secretária agiu sem intenção de provocar prejuízo. E destacou que há precedente do STJ no mesmo sentido do acórdão recorrido de que a aplicação incorreta de verba pública, porém visando o interesse público, constitui hipótese apenas de irregularidade administrativa. O Ministério Público de Roraima denunciou o secretário de Justiça e Cidadania do Estado, André Fernandes Ferreira. Ele é investigado por ter usado presos do regime fechado da cadeia pública de Boa Vista para fazer serviços particulares na casa dele. A lei de execução penal só permite trabalho externo de presos do regime fechado em obras públicas e com garantias de segurança e autorização da direção do presídio. Em nota, a Secretaria de Justiça informou que esse tipo de trabalho faz parte da rotina da unidade e que o valor recebido pelos detentos, R$ 750, foi pago pelo próprio secretário. O trabalho desenvolvido pela Central de Atendimento Psicossocial e Multidisciplinar do Foro de Porto Alegre tem ajudado a transformar vidas. Veja agora um caso que contou com o apoio da unidade. Morador de rua, negro, sem família e com 40 anos. Após várias ocorrências policiais registradas pela ex-companheira e medidas protetivas, Luiz acabou recolhido para o Presídio Central. Em uma visita, Roberto constatou a dependência química e a necessidade de tratamento de Luiz e conseguiu uma vaga gratuita na comunidade terapêutica Desafio Jovem. Foi disponibilizada a vaga, mas antes da vaga teríamos que trazê-lo aqui para fazer uma triagem. E nessa triagem ele foi aceito para que pudesse ingressar aqui na comunidade terapêutica, como em muitas outras comunidades nós levamos outras pessoas também nessas mesmas condições e dá resultado. Uma pessoa tem um custo mínimo de R$ 60 por dia aqui, então daria R$ 1.800 por mês, né? Justamente a gente cedeu essa vaga social porque ele estava vindo, foi um pedido, um clamor do Fórum Central do Judiciário de Porto Alegre. Durante o período em que esteve aqui, Luiz fez cursos, foi alfabetizado e recebeu ajuda para se expressar melhor. Tudo por meio de muito diálogo. Hoje ele se considera curado e tem sonhos e projetos para o futuro. Foi bom para mim e eu pretendo sempre continuar seguindo os caminhos que aqui eu aprendi. Você vai ver daqui a pouco. O Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça apresenta relatório sobre o papel do Judiciário em questões de direito empresarial. No documento, o grupo fez 3 sugestões aceitas por todos os conselheiros. A adoção do procedimento conhecido como constatação prévia, da mediação e a especialização das varas e câmaras de falência empresarial. O
O grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, que debate o papel da justiça em recuperações judiciais e falências, apresentou relatório de atividades. Veja os destaques na reportagem de Daiane Garcês. O grupo de trabalho criado para modernizar e efetivar a atuação do Poder Judiciário nos processos de recuperação judicial e falência apresentou um relatório das atividades feitas até o momento. O coordenador ressaltou a importância de abordar o tema. Que um dos indicadores mais utilizados em pesquisas no mundo todo para avaliar desenvolvimento econômico de um dado país é seguramente o funcionamento de uma parte do judiciário que cuida de recuperação judicial e falência. No documento, o grupo fez 3 sugestões aceitas por todos os conselheiros. A adoção do procedimento conhecido como constatação prévia, da mediação e a especialização das varas e câmaras de falência empresarial. Na sequência, o Conselho Nacional de Justiça começou a analisar o processo administrativo disciplinar aberto contra o juiz Glaucenir Silva de Oliveira. Ele já foi condenado na Justiça Estadual a indenizar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, por fazer acusações contra o ministro num grupo de WhatsApp. Após o relator, conselheiro Arnaldo Rocepian, votar pela remoção compulsória do juiz da comarca onde ele atua e do conselheiro Luciano Frota votar pela censura, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, pediu vista. A Polícia Federal desmontou uma instituição financeira clandestina em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, os suspeitos operavam uma casa de câmbio nos fundos de um antigo comércio. Eles compravam e vendiam moeda estrangeira, além de fazer operações de crédito. Tudo sem autorização do Banco Central. Chegou a hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as informações. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. Um dos destaques do Giro na Rede é que a Justiça de São Paulo reduziu as penas do policial civil e da estudante que torturaram um comerciante estrangeiro. O policial José Camilo Leonel teve a pena de 11 anos reduzida para 7 em regime semiaberto e a condenação da universitária Yolanda dos Santos passou de 6 anos para 1 ano e 8 meses em regime aberto. Agora eu te dou os detalhes desse caso para que você em casa possa entender melhor. Em dezembro de 2015, a estudante Yolanda comprou um tapete no valor de R$5.000 na loja do comerciante Navid Sayassan. Mas depois de quase 1 mês, ela se arrependeu, queria devolver o tapete e pegar o dinheiro de volta. Mas David não concordou. Yolanda então chamou o amigo policial Leonel para resolver a situação. As câmeras de segurança registraram o momento que o comerciante é ameaçado com uma arma pelo policial e em seguida agredido. As penas dos condenados foram reduzidas depois de vários recursos da defesa e a justiça retirar o crime de calúnia do processo, mantendo tortura e ameaça. Outra condenação revista foi a de um rapaz de 20 anos preso porque estava com 43 gramas de maconha. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele analisou que o pedido de liberdade é justo diante da pequena quantidade de entorpecente apreendido e não haver necessidade de prisão preventiva por suspeita de tráfico de drogas. E amanhã, dia 9, os 4 policiais militares que atenderam o caso de Guadalupe, no Rio de Janeiro, serão ouvidos pela Justiça Militar. O crime ocorreu em abril desse ano, quando um carro foi atingido por mais de 80 tiros, supostamente disparados por homens do Exército. No veículo estava a família do músico Evaldo Rosa dos Santos, que morreu na hora, e outras 2 pessoas ficaram feridas. 12 militares são suspeitos de serem os responsáveis pelo crime. E o julgamento do governo... Desculpa, gente. E o julgamento do governador do estado de São Paulo, João Dória, acusado de gastos irregulares quando era prefeito da capital paulista, foi suspenso por pedido de vista. Ou seja, quando os desembargadores pedem mais tempo para analisar o processo. O giro fica por aqui. William? Obrigado, Fernanda, pelas suas informações. O Jornal da Justiça também termina aqui. Você acompanha agora ao vivo a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral.
Uma boa noite para você. Até amanhã.